Fala, gente do Bonita, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está começando hoje o nosso capítulo 8, falando sobre a avaliação do paciente. E esse é um capítulo que tem uma coisa um pouquinho especial, porque a gente está inaugurando a parte 2 desse livro. A parte 1 a gente já passou, que foi esses 7 primeiros capítulos, que foi uma visão mais geral da psicopatologia. E agora a gente vai adentrar em alguns temas, né, que são importantíssimos para a psicopatologia. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a avaliação do paciente e das funções psíquicas alteradas. Depois a gente vai para aqueles termos mais conhecidos, né, que vai ser a partir do capítulo 11, que é consciência, atenção, orientação, memória, afetividade, essas questões. Então, tá vindo muita coisa boa vindo por aí e bora lá sempre, né, buscando fazer o básico bem feito, buscando passar por todos os capítulos da melhor maneira possível para a gente ter uma base muito sólida em psicopatologia para depois adentrar nos transtornos e nas síndromes. Beleza? Gente, a aula de hoje vai ser bem curta e eu também vou tentar buscar não me estender muito, porque se o capítulo foi curto, também a aula vai ser um pouco mais curta. E tá tudo bem. A gente vai passar por esses 5 tópicos. Vamos começar falando um pouquinho sobre a avaliação psicopatológica. Bom, gente, muito interessante, e a gente tem que ter muito bem isso fundamentado, porque a avaliação é o primeiro contato ali que você vai ter, e fazendo uma avaliação bem feita, você consegue fazer um diagnóstico, um tratamento bem feito. Bom, a avaliação do paciente, né, em psicopato é feita principalmente por meio de uma entrevista. E é interessante salientar que a entrevista não é só um bate-papo, a entrevista não é só o paciente falar um pouquinho dos aspectos da vida da pessoa, é um pouco mais abrangente. Também isso junto com a observação cuidadosa da pessoa, que é um ponto muito interessante, né? Aquela ideia de você pode ter toda a técnica melhor desenvolvida, todo o protocolo, mas tudo isso tem que ter essa relação mais humana, aquela observação mais cuidadosa, que é imprescindível. E ele também destaca essa parte sobre a arte e a técnica, né? Você ter essa parte mais técnica, mais de fazer as coisas assim, de forma mais técnica, né? Você tem todo um protocolo, todo o que você tem que fazer, mas também você tem a arte, né? De conseguir lidar com todas essas variáveis também. Essa arte clínica. Bom, para que serve essa avaliação? Para obter informações valiosas para o diagnóstico clínico, então é muito importante você fazer uma avaliação bem feita. Também o conhecimento da dinâmica afetiva do paciente, tá? Esse é um ponto bem delicado e muito importante para você ter. Outro ponto que o autor destaca como o mais importante, para que serve, né? A intervenção serve para a intervenção e o planejamento terapêutico mais adequado. Então, por meio da avaliação, você consegue planejar como é que vai ser os passos daqui para frente, mais adequado para aquela pessoa, personalizado para ela, certo? E aí, ele fala um pouquinho dos eixos básicos da prática profissional em saúde mental. O que é? Primeiro, você tem que extrair um conhecimento relevante do encontro com o paciente. Você saber filtrar, porque às vezes o paciente vai te dizer muita coisa e você conseguir extrair o que é mais relevante é fundamental. E nesse momento também agir de forma útil. Então a pessoa tem que sair de lá, você tem que sair agregando alguma coisa, tem que sair sendo realmente útil para aquela pessoa e também criativa, porque vai ter muitas coisas envolvidas e você vai ter que aí ter esse jogo de cintura, que é a coisa, a vida real, né? Para conseguir lidar com isso. E aí os principais aspectos da avaliação se dividem em 2, tanto a anamnese, né, específico na avaliação, tá, gente? Tanto na anamnese como no exame psíquico. Na anamnese, o que é? Você vai ver o histórico dos sinais e sintomas, certo? Que o indivíduo apresenta ao longo da vida, seus antecedentes pessoais e familiares, assim como a sua família e o meio social. Então, assim, não tem como dizer que não leve em conta o contexto, não leve em conta toda a singularidade do sujeito, sendo que a anamnese você vai explorar bastante isso, não é mesmo? E lembrando a diferença de sinais e sintomas, sinais seria aquilo que você vê, que o clínico vê, e o sintoma seria aquilo que a pessoa mesmo, o paciente vai externalizar para você. E o exame psíquico também é chamado de exame de estado mental atual.
E na entrevista psicopatológica permite a realização desses dois. A gente vai ver um pouco mais de detalhes, tá? Sobre esse exame psíquico. E agora pausa para água, que eu sinto muita sede quando eu falo. Beleza. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho da avaliação física. E aí ele vai entrar numa discussão que eu achei muito interessante, que eu não esperava que esse livro entraria nessa discussão. Eu fiquei surpreso. Achei bem interessante. Vamos lá então. A avaliação física, né? Ele é um aspecto fundamental da avaliação global do indivíduo, certo? E pessoas com transtornos mentais graves. E aí vai ter uma discussão muito legal. Essas pessoas, né? O TMG, né? Pessoas com transtornos mentais graves apresentam doenças físicas bem mais frequentes do que a população geral. Qual que é o motivo? Talvez por causa disso. Existem múltiplas barreiras para o acesso ao cuidado apropriado em saúde física dessas pessoas. E qual que é a consequência? A mortalidade é bem mais precoce, né? Então, de 15 a 20 anos a menos do que o normal na média populacional. Isso é bem grave, né? E assim, condições, riscos e doenças físicas mais frequentes com essas pessoas que têm transtorno mental grave são a diabetes, doenças cardiovasculares, osteoporose, HIV, AIDS, hepatite, obesidade, tabagismo, uso de álcool, efeitos colaterais de psicofármacos também. Nossa, que é algo, né? Eu lembro de alguns documentários que eu vi na faculdade. Você vê os efeitos, né, da pessoa. Que muitas vezes um psicofármaco você tem uma data muito específica, né, para você tomar. E às vezes a pessoa toma por muito tempo, aí você vê todas as sequelas disso. É bem complicado. Eu fico bem impactado. Enfim. Pessoal, e agora os erros mais comuns para essas pessoas com transtornos mental grave, né? A gente tem um problema, que apesar do aumento na frequência de doenças físicas em pessoas TMG, as patologias físicas para essas pessoas são muitas vezes subdiagnosticadas, não sendo adequadamente reconhecidas ou tratadas por esse paciente. O clínico geral, que não é aquele que a pessoa não tem uma especialização assim, ou não atua com uma especialidade médica, tende a não examinar adequadamente essas pessoas, porque ela não é seu paciente, é paciente apenas do psiquiatra ou do psicólogo. E a gente vai um problema gravíssimo, né, na saúde pública. Enfim. Então esses pacientes têm dificuldade em acessar os serviços gerais de saúde. E quais são os motivos? Muitas vezes esses pacientes eles têm uma desorganização comportamental, dificuldades cognitivas, eles não conseguem às vezes expressar aquilo que eles estão sentindo, tem as próprias consequências, né, desse transtorno mental grave, que é ideias paranoides, depressão, baixa autoestima, então isso vai interferindo. Também o desgaste da família, né, e consequentemente o descuido com a saúde do familiar. Então ter aquela pessoa pode ser muito desgastante, então as pessoas têm um monte de coisa para fazer e acaba subdiagnosticando várias questões. E é algo bem importante de ser falado, né? E assim, qual que é a importância também, agora trazendo, o autor falou um pouquinho dessa questão dessas pessoas com transtorno mental grave, agora falando assim, qual que é a importância desse exame físico, né? Tanto para essas pessoas como para as pessoas em geral. Ele é um excelente instrumento de aproximação afetiva, principalmente com sujeitos muito regredidos, inseguros e mesmo psicóticos, né? Também quando a pessoa é examinada de forma respeitosa, de forma, né, que a pessoa está ali prestando atenção em você, isso gera uma segurança, isso gera uma confiança, né? E também um detalhe muito importante, os médicos eles precisam saber lidar com possíveis aspectos paranoides e eróticos com esses pacientes, porque às vezes eles são tocados, apalpados pelos médicos, então pode surgir questões mais paranoides e eróticas envolvidas nisso, e o médico tem que estar preparado para essas questões. Também, agora trazendo mais, né, para essa ideia das pessoas com transtorno mental grave, qualquer pessoa com transtorno mental, sobretudo grave, é preciso lembrar da possibilidade dela também ter doenças físicas.
E o autor enfatiza bastante isso, porque muitas vezes as pessoas ignoram. E essas doenças físicas não podem ser ignoradas e vai dar ruim em algum momento. Tá? E tais pacientes devem ser examinados do ponto de vista somático, né? Além da anamnese, exame físico, por meio da semiologia armada, né? O que é isso? Exames laboratoriais e de imagem, que a gente vai ver um pouco também hoje. Vamos para o ponto número 3. Bom, vamos lá. Gente, só um detalhe que eu queria falar. Nesse capítulo, o autor fala um pouquinho de alguns aspectos que às vezes não tá muito na área da psicologia. Aí eu pensei assim, vai falar alguns aspectos da neurologia, aspectos do médico em geral. Falei, mas eu sou da psicologia, o que eu tô fazendo aqui? Acho que é importante a gente conhecer o que outras pessoas que estão ali no nosso dia a dia, fazem, sabe? E eu achei muito proveitoso esse capítulo porque eu consegui ver um pouquinho sobre isso, que acho que é importante, né? O que os médicos fazem, o que os neurologistas fazem também, e como essas áreas dialogam com a nossa, né, da psicologia. No caso, se você for da psicologia também, né? Às vezes tem pessoas de outras áreas assistindo esse vídeo. E eu achei muito interessante, tá? E, bom, nessa parte aqui de avaliação neurológica, a gente vai falar de alguns aspectos bem interessantes, que às vezes não perpassam muito para a área da psicologia, mas eu achei interessante dar uma olhadinha, né? Pra saber como é que é, e tem algumas coisas que vão agregar bastante pra gente conhecer. E eu também vou passar bem rápido em algumas questões, porque eu não conheço muito, enfim, não é área de domínio, então não vou nem me estender tanto. Bom, na avaliação neurológica, né? A avaliação neurológica depende da anamnese bem colhida e do exame neurológico objetivo. O exame neurológico objetivo, o que ele é? Ele visa identificar topograficamente uma possível lesão ou disfunção do sistema nervoso central ou periférico. Então ele vê ali por exames que ele vai fazer, por esses exames, realmente uma lesão ali topográfica, ali, que você dá para ver ali, estruturalmente. Muitas afecções neurais, e olha só, isso é um ponto que precisa de bastante atenção. Muitas afecções neurais, né, que é responsável por quadros neuropsiquiátricos, embora eles existam e são clinicamente significativos, não produzem sintomas localizatórios. Então não produz, sei lá, a pessoa tem uma lesão aqui. Tipo assim, não necessariamente vai ter, eu vou conseguir ver uma lesão aqui, entendeu? Deixa eu reformular. Então faz de conta que a pessoa tem um quadro neuropsiquiátrico, sei lá, a pessoa tem esquizofrenia grave. Não necessariamente vai ter um localzinho do cérebro que vai estar meio deformado. Você fala, tá vendo? Ó, tem uma deformação aqui. É por causa disso. Então assim, não necessariamente produzem sintomas localizatórios, né? Um detalhe muito importante também que o autor adiciona. Em muitos casos, ainda que haja lesão, né, sei lá, uma lesão aqui, ou disfunção neurológica, não se identifica um sinal ou um sintoma que indique uma lesão com topografia cerebral localizável, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem ali, né, uma questão, uma disfunção neurológica, mas muitas vezes não está localizável isso. Então, esse é um detalhe muito importante. Mas também vale ressaltar que existem realmente lesões, sei lá, a pessoa tem um tumor, e aí a partir disso gera vários quadros, né? E aí, nesse caso, são casos localizáveis, né? Que você identificou um tumor e as consequências disso, né? Depende do caso. Aí também, a avaliação neurológica baseia principalmente no exame neurológico, como, por exemplo, a presença de sinais neurológicos claramente patológicos. Sabe aquele exame do pezinho aqui, esse exame assim? Né? Eu lembro quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei fazendo isso com o meu pé para ver se ele ia para cima ou para baixo, enfim. Como esse sinal de Babinski, né? Que a pessoa passa ali, a caneta e tal, e as assimetrias são aspectos muito relevantes. Então é por meio delas que você vai identificando que se deu ruim aí, claramente tem alguma questão aí no sistema nervoso e tal. E assim, a avaliação neurológica baseia-se principalmente no exame neurológico, né? Repetir a falar. E o que ela busca, né? Deve pesquisar de forma cuidadosa as diversas alterações sensitivas, tipo tátil, dolorosa, vibratória e térmica. Beleza. Também, passando bem rapidinho, gente, só pra gente conhecer, saber que eles existem, tem os sinais e reflexos, que é muito utilizado na avaliação neurológica, que eles podem
ser indicadores muito importantes de lesão cerebral, tá? Encefalopatias, lesões corticais, sem que haja necessariamente outros sinais localizatórios. Então, os sinais e reflexos, eles podem transmitir coisas muito importantes, por isso que precisa fazer exames relacionados a isso, né? A galera de neuro. A gente tem alguns reflexos primitivos fundamentais, por exemplo, esse reflexo da pressão, né? Quando tá aqui assim, a pessoa vai lá e segura. Ele é um dos mais significativos reflexos primitivos em adultos, né? E aí, sei lá, se você tiver uma resposta bilateral, pode ter um diagnóstico. Se tiver unilateral, é outra. Então, assim, tô passando bem rapidinho só para saber que existe. Tem os reflexos de sucção, né? Que se tiver algum problema aí, já pode revelar lesões frontais. Então, olha como é importante esses exames, né? Eu tenho um reflexo orbicular dos lábios, que pode indicar dano cerebral difuso. Tem outros também, que é o... Nossa, esse aí eu vi um vídeo, eu achei muito legal. Porque assim, a pessoa raspa a mão assim do idoso, sei lá, de qualquer pessoa, e aí o lábio mexe sozinho. Eu achei isso incrível. Eu falei, gente, dá até vontade de fazer medicina depois disso, brincadeira. Mas só vocês verem como interessante o sistema nervoso, esse reflexo primitivo. Eu achei incrível, gente. Nossa. Esse reflexo pode ser observado em idosos, né? Em indivíduos com lesões piramidais. Que esse exercício aí, se você colocar aí no YouTube, reflexo palmomentual, você vai ver esse vídeo. É muito legal. Enfim. E aí, para quem quiser se aprofundar mais, o autor coloca a citação desses livros. Então, fica aí para você, se você quiser. E aí também se faz um quadro neurológico, passando bem rapidão, tá, gente? Que esses exames neurológicos, né? Ele chega a ver essa parte dos nervos cranianos, né? Que já vou mostrar para vocês, só para você ter uma ideia. O tônus muscular, então se a pessoa tem paralisia, se a pessoa consegue contrair contra a gravidade, se ela consegue fazer uma resistência, né? Os reflexos miotáticos, né? Membros superiores, inferiores, axiais da face. O sistema sensitivo somático vai avaliar se você consegue a parte mais superficial, né? Tato, dor, temperatura. A parte mais profunda, a pressão, né? Sensibilidade vibratória, as partes das funções cerebelares, como a marcha, o equilíbrio, a coordenação. Também vai ver a parte dos movimentos involuntários, temores, tiques, balismo, essas coisas assim, que são comuns, e o exame neurológico vai cuidar disso, né? Para quem quiser também tem os nervos cranianos, quem aí tá curioso para saber como é que é. Aí a gente vê muito, né? Olfatório, óptico, trigêmeo, enfim, hipoglosso, vago, enfim, são esses aí, são os nervos cranianos que são muito importantes. Bom, e aqui passando rapidamente por esse tópico de avaliação psicológica ou psicodiagnóstico, que o autor ele é muito breve, e eu vou ser breve também. Ele diz assim, que o psicodiagnóstico representa um importante meio de auxílio para o diagnóstico psicopatológico e na prática clínica diária utiliza muito teste de personalidade, teste de inteligência, cognição social, atenção, memória, rastreamento, screening para organicidade, né? E esses testes de clínica diária, esses testes, né, que são utilizados, é muito importante, né, a gente conhecer, porque estão muito presentes. Beleza? E para finalizar, o último tópico, a gente vai falar um pouquinho dos exames complementares, que é o seguinte. Os exames complementares, né, eles servem para quê? Para detecção de disfunções e patologias neurológicas e sistêmicas que produzem síndromes ou sintomas psiquiátricos. Muito importante. Exames fundamentais, tipo exame de sangue, de urina, de fezes, em casos necessários, biópsias, enfim. E devem ser utilizados de acordo com uma boa prática médica em geral. É muito interessante que eu já vi muita discussão, tipo, a pessoa às vezes tá com um problema muito grave de atenção, um problema significativo de atenção, de memória, e às vezes é falta de vitamina B, sabe? Então assim, às vezes tem certas coisas que são fundamentais, e com esses exames você consegue descobrir. E alterações frequentes
A gente pode ver pelo hemograma completo, exames de glicemia, de TSH, de creatinina, de dosagem de vitamina B, acabei de falar, vitamina D, hepatite, HIV, AIDS. Tem também outros exames, né? Que, por exemplo, a avaliação do líquido cérebro-espinhal, que é um exame que fornece muitas informações valiosas, né? Como doenças inflamatórias, encefalites, neoplasias, infecções. Então, esses exames são interessantes. Outros exames também, o eletrocefalograma, que é muito legal. Bastante útil no diagnóstico diferencial de quadros confusionais agudos. Então, ajuda bastante quando você está em dúvida entre um diagnóstico e outro. Ele pode ajudar bastante. Na classificação de diferentes formas de epilepsia. Aí, nesse sentido, né, eu já visitei um hospital que ele é muito focado nisso e a gente percebe como tem uma interdisciplinaridade, né, de várias profissões. Então, médico junto com nutricionista, junto com neuropsicólogo, com psicólogo. E é por isso que é importante de ver como as outras áreas dialogam também. Né? E como parte de avaliação do transtorno do sono, né, que é a polissonografia. Beleza. Outros exames também, que eu sou muito fã, exames de neuroimagem estrutural e funcional, tipo a tomografia computurizada, ressonância magnética, tanto a estrutural como a funcional. Enfim, e o SPECT, PET scan, todos esses aí são muito importantes. E assim encerramos essa aula número 8, é um pouco mais curtinha, e a gente se vê na próxima aula. E muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Eu acho que foi um conteúdo bem proveitoso para a gente saber um pouquinho mais sobre a avaliação. E na próxima aula a gente vai saber como que funciona a entrevista. Beleza, gente? Beijão e até a próxima. Tchau!